Artigo 694. Os juízes togados escolher-se-ão 7 dentre magistrados da Justiça do Trabalho, 2 dentre advogados no efetivo exercício da profissão e 2 dentre membros do Ministério Público da União, junto à Justiça do Trabalho. Artigo 696. Importará em renúncia o não comparecimento do membro do Conselho sem motivo justificado a mais de 3 sessões ordinárias consecutivas. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o presidente do tribunal comunicará imediatamente o fato ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante, sem prejuízo das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será feita dentre os nomes constantes da lista de que trata o 2º do artigo 693. Artigo 697. Em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de juízes de igual categoria de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 699. O Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus juízes, além do presidente. Parágrafo único. As turmas do tribunal, compostas de 5 juízes, só poderão deliberar com a presença de pelo menos 3 de seus membros, além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor dos feitos que lhe forem distribuídos, conforme estabelecer o regimento interno. Artigo 700. O tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. Artigo 701. As sessões do tribunal serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Parágrafo 1º. As sessões extraordinárias do tribunal só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas no mínimo de antecedência. Parágrafo 2º. Nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria de seus membros. Seção 3. Da competência do Conselho Pleno. Artigo 702. Ao Tribunal Pleno compete: inciso 1. Em única instância. Alínea A. Decidir sobre matéria constitucional quando arguido para invalidar lei ou ato do poder público. Alínea B. Conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedem a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei. Alínea C. Homologar os acordos celebrados em dissídios, de que trata a linha anterior. Alínea D. Julgar os agravos dos despachos do presidente nos casos previstos em lei. Alínea E. Julgar as suspeições arguidas contra o presidente e demais juízes do tribunal, nos feitos pendentes de sua decisão. Alínea F. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade e no mínimo 2/3 das turmas em pelo menos 10 sessões diferentes, em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. A linha G. Aprovar tabelas de custas e emolumentos nos termos da lei. A linha H. Elaborar o regimento interno do tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei ou decorrentes da Constituição Federal. Inciso 2º. Em última instância, a linha A. Julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais em processos de sua competência originária. A linha B. Julgar os embargos opostos das decisões de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 deste artigo. A linha C. Julgar embargos das decisões das turmas, quando estas divirjam entre si ou de decisão proferida pelo próprio Tribunal Pleno, ou quem forem contrárias à letra de lei federal. A linha D. Julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno. A linha E. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Parágrafo 1º. Quando adotada pela maioria de 2/3 dos juízes do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciso 2, a linha C, deste artigo, terá força de prejulgado, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 902. Parágrafo 2º. É da competência de cada uma das turmas do tribunal. A linha A. Julgar em única instância os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais do trabalho e os que suscitarem entre os juízes de direito ou juntas de conciliação e julgamento de regiões diferentes. A linha B. Julgar em última instância os recursos de revista interpostos e decisões dos tribunais regionais e das juntas de conciliação e julgamento ou juízes de direito nos casos previstos em lei. A linha C. Julgar os agravos de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos ordinários ou de revista. A linha D. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. A linha E. Julgar as habilitações, incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de sua decisão. Parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas e divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Parágrafo 4º. O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1 e no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Seção 4. Da competência da Câmara de Justiça do Trabalho, suprimido pelo Decreto 8.737. Seção 5. Da competência da Câmara da Previdência, artigo 706, suprimido pelo Decreto 8.737. Seção 7. Seção 6. Das atribuições do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 707. Compete ao Presidente do Tribunal, a linha A, presidir as sessões do Tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando as extraordinárias. A linha B, superintender todos os serviços do Tribunal. A linha C, expedir instruções e adotar as providências necessárias para o bom funcionamento do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho.
A linha D, fazer cumprir as decisões originárias do tribunal, determinando aos tribunais regionais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização dos atos processuais e das diligências necessárias. A linha E, submeter ao tribunal aos processos em que tenha deliberar e designar, na forma do regimento interno, os respectivos relatores. A linha F, despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em que se deva deliberar. A linha G, determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pessoal da Justiça do Trabalho, fazendo remoção ex officio de servidores entre os tribunais regionais, juntas de conciliação e julgamento e outros órgãos, bem como conceder as requeridas que julgar convenientes ao serviço, respeitada a lotação de cada órgão. A linha H, conceder licenças e férias aos servidores do tribunal, bem como impor-lhes as penas disciplinares que excederem da alçada das demais autoridades. A linha I, dar posse e conceder licença aos membros do tribunal, bem como conceder licença e férias aos presidentes dos tribunais regionais. A linha J, apresentar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, até 31 de março de cada ano, o relatório das atividades do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O presidente terá um secretário por ele designado dentre funcionários lotados no tribunal e será auxiliado por servidores designados nas mesmas condições.